E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia nesta quarta-feira. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês informação sobre o time do Bahia que vai entrar em campo amanhã contra a equipe do Atlético Nacional de Medellín. No vídeo de hoje eu quero trazer a provável escalação do Bahia, quero trazer informação sobre retornos da equipe e também analisando o confronto de amanhã, um jogo importantíssimo para o Bahia dentro do grupo F da Libertadores da América e também falar sobre o mercado de transferências, que eu sei que está fechado, mas eu quero trazer uma situação que pode acontecer aqui para vocês e que eu acho no mínimo interessante a gente voltar a falar. Vocês se lembram do Jubal, zagueiro que atua no Auxerre da França, que é um dos melhores zagueiros do campeonato francês dessa atual temporada e que interessou o Bahia no início da temporada, no início do ano? Pois bem, quero trazer algumas informações para vocês aqui em relação a isso e também já quero contar muito com o teu like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia e claro que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa atingir a marca de 20 mil inscritos. É muito importante que você, o torcedor, nos ajude. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando sobre o jogo de amanhã entre Bahia e Atlético Nacional de Medellín na Arena Fonte Nova. Jogo importantíssimo para o Bahia, que está buscando a classificação no grupo F. Ontem, como eu já trouxe para vocês anteriormente, teve um resultado muito importante no jogo do Internacional. O Inter empatou com o Nacional em casa, ou seja, o que dá a possibilidade agora ao Bahia de, em caso de triunfo, assumir a liderança do grupo. O Internacional, que lidera com um ponto a mais que o Bahia, se o Bahia ganhar, pula para a primeira colocação e vai praticamente depender dele para conseguir a classificação, né, para a próxima fase e também para se manter na primeira colocação, que é muito importante dentro do chaveamento. O Bahia vai ter um confronto amanhã muito difícil na Arena Fonte Nova. Eu trouxe para vocês que o Atlético Nacional venceu seus dois principais atacantes, né, venceu o Viveiros e venceu o Inestrosa, atacante que foi expulso no último jogo contra o Internacional, e o Viveiros que sofreu uma lesão no joelho, mas mesmo assim é um time muito bem organizado, um time que tem um modelo de jogo muito bom e que vai dar muito trabalho para o Bahia amanhã. O Bahia que não está num momento tão bom assim na temporada, venceu o Ceará na Arena Fonte Nova no último jogo, mas com um pouco de desconfiança, não passa, né, muita empolgação para o torcedor pelo futebol apresentado nos últimos jogos. Eu acho que muito em função do desgaste que a equipe vem tendo, né, física, mental, dos jogos e tudo, né, praticamente joga a cada 3 dias e você não tem tempo para recuperar, não tem tempo para descansar, muitas lesões também, se acaba atrapalhando bastante dentro do planejamento, mas eu torço que o Bahia consiga fazer um bom jogo amanhã. Escalação: Bahia continua sem contar com o goleiro Ronaldo e sem o lateral direito Santiago Arias, ambos que saíram lesionados no jogo contra o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia deve ter para esse jogo o retorno do Michel Araújo, que estava em fase de transição já tinha um tempinho, né, se recuperando da lesão que ele teve. Pois bem, já está totalmente recuperado e já está de volta. Vai provavelmente ser integrado, né, com o time que vai disputar o jogo de amanhã. O Bahia ainda também não continua sem contar com o zagueiro Gabriel Xavier e o Canu, ambos, né, assim, o Canu com a lesão muito séria, não vai voltar agora, como eu já venho falando com vocês, e o Gabriel Xavier, que está numa fase de transição, ele sofreu uma lesão na panturrilha, está em fase de transição, deve voltar depois de algum tempinho, né, assim, não vai demorar tanto, mas assim como o Canu, né, o Canu vai demorar mais, o Gabriel Xavier vai voltar daqui a pouquinho, e aí vai poder ser, né, voltar e ser relacionado novamente. Mas, no mais é isso, meu povo, a gente já não tem mais informações sobre lesão para passar para vocês, é isso, e o provável time amanhã deve ter o goleiro Marcos Felipe, na lateral direita o Gilberto, deve continuar como titular. Na zaga a gente deve ter o David Duarte, Santiago Mingo, que é dúvida pela quantidade de jogos que ele vem tendo até aqui na temporada. O Rogério pode optar por escalar o Rezende nessa função. Eu falo isso porque ele, né, revelou no último jogo contra o Ceará na coletiva que ele estava em dúvida entre escalar o Mingo ou o Rezende, mas ele escalou o Mingo por conta da presença do Pedro Raul no time do Ceará, que dava muito trabalho, e ele precisava de um zagueiro alto também para ali combater na bola aérea, na marcação também, um cara mais experiente, mais rápido, e por isso ele escalou o Santiago Mingo, mas eu não duvido nada que o Rezende possa aparecer na equipe titular amanhã no lugar dele, em função do desgaste, né? O Santiago Mingo já vem há muito tempo jogando como titular e, enfim, há vários jogos seguidos e eu acho que o Rezende pode ganhar essa vaga. Na lateral esquerda, Luciano Juba. Meio de campo, Caio Alexandre deve voltar ao time titular, Jean Lucas, Everton Ribeiro deve ser presença também na equipe e no meio para frente tem uma dúvida, Cauli ou Ademir? Essa é a dúvida que o Rogério Ceni deve ter. Eu acredito que o Cauli possa ganhar essa oportunidade, mas não duvido nada do Ademir aparecer e aí formar um trio de ataque com
o Luciano Rodrigues e com o Eric Puga também. No ataque, a gente tem uma novidade para esse jogo. William José, assim como o Michel Araújo, está recuperado do problema físico que ele teve e deve voltar a ser opção no banco de reservas. Ou seja, o Rogério vai ganhar mais uma opção para o segundo tempo, provavelmente, para jogar centralizado. O Thiago entrou muito bem no jogo contra o Ceará. Entrou muito bem, que eu digo, nos minutos finais teve aquele lance que acabou gerando pênalti. Eu acho que o Thiago teve um pouco de dificuldade para jogar ali centralizado. Óbvio, é um garoto, ele tá, assim, tá começando a ter oportunidades agora no profissional desde a temporada passada, mas ainda precisa de mais. É um jogador que ainda está em formação e vai levar um tempo, né, até chegar no nível ideal que o time precisa e tal. Mas é um cara que tem talento, é esforçado, trabalha muito e acho que pode nos ajudar bastante. Mas para um jogo de Libertadores, acho que ainda é muita responsabilidade para cima dele. A mesma coisa o Juan Pablo também e tal, e todos os outros. O Juan Pablo, que provavelmente também deve ser relacionado amanhã. Não sei se o Rogério vai optar por deixar eles de fora e tal, mas eu acredito, por conta das voltas, né, que a gente deve ter do Michel Araújo e do William José, mas eu acredito que o Jota não deva fazer parte da relação e que o Juan Pablo, pelo menos, junto com o Thiago, possa entregar essa equipe. E é isso, meu povo. Um dos dois, tá? O Thiago ou o Juan Pablo. E é isso. O Bahia que deve encarar a equipe do Atlético Nacional amanhã. Jogo dificílimo, jogo complicado. É noite de Libertadores, a gente sabe como é. É sempre jogos difíceis, sempre jogos apertados, mas eu torcer pro Bahia conseguir fazer uma excelente partida amanhã, dentro das suas limitações físicas, né, que nesse momento estão atrapalhando bastante o desempenho da equipe, principalmente com a sequência de jogos, né, muito pesado para todo mundo, o desgaste emocional é muito grande. Eu tenho certeza, assim, o torcedor pode pensar que não, mas eu tenho certeza que essas coisas somadas juntas, né, atrapalham bastante o desempenho da equipe. E é também uma explicação pela queda de rendimento que o Bahia vem tendo até então na temporada, esse desgaste, essa sequência de jogos e a falta de opções, né, por conta das lesões, o elenco curto, tá atrapalhando bastante o planejamento do Bahia para a temporada e os resultados também. Mas eu torcer para que amanhã essas coisas consigam, assim, eu não espero um desempenho de alto nível, brilhante, como a gente já viu em alguns jogos da temporada, mas eu torcer para o Bahia fazer um bom jogo. Falando sobre limitações, elenco curto, quero falar com vocês sobre uma situação que aconteceu no início do ano, o interesse do Bahia no zagueiro Jubal, que atua no Auxerre, né? Espero que eu esteja pronunciando certo. Na primeira divisão do Campeonato Francês, naquele momento não avançou o negócio, mas eu quero trazer uma informação para vocês. O Jubal está com o contrato terminando lá na França. Ele vai ficar livre no mercado a partir de junho e a gente está precisando de zagueiro. Isso o Bahia já monitorou, já entendeu que seria uma opção interessante, né, zagueiro brasileiro de 31 anos, por que não pensar no Jubal chegando no Bahia no decorrer da temporada? Seria um reforço interessante, no mínimo interessante. Por que eu digo isso para vocês? O Jubal é o melhor zagueiro do futebol francês nessa temporada, segundo o SofaScore. As notas dele são espetaculares lá no aplicativo, que tem parceria inclusive com o Bahia, né? Enfim, de muitos dados, somando todos os dados, todas as partidas, a somatória geral, a média dele no campeonato francês é de 7,29, que é uma média muito alta. E dentre todos os defensores do campeonato português, o campeonato francês, ele é o melhor zagueiro do campeonato, com a melhor média, né, com as melhores notas até aqui. Seria um reforço muito interessante, ele vai ficar livre no mercado. Eu soube que tem clubes europeus interessados na contratação do jogador, até clubes franceses também. O Internacional teve interessado nele em fevereiro, também não avançou o negócio, mas observou a situação do atleta, e agora ele ficando livre no mercado, e provavelmente sendo uma opção para algumas equipes brasileiras, provavelmente o Inter, Bahia, né, Bahia que precisa bastante, e outras equipes também devem estar atentas a isso e devem buscar informações e tentar se antecipar antes da janela abrir. A mesma coisa os clubes europeus, franceses, que devem estar de olho também por conta da grande temporada que ele vem fazendo com a equipe francesa. Tá bom, meu povo? O Auxerre não teve tantas assim, não teve boas campanhas, assim, né? Principalmente nessa temporada no Campeonato Francês, uma campanha bem mediana, mas é um zagueiro que vem se destacando bastante. Ele é cobrador de pênalti, inclusive, já tem alguns gols no Campeonato Francês. Achei interessante. Achei uma opção muito interessante. Pra gente que precisa de zagueiros, seria um cara que ajudaria demais a gente até o final da temporada, tá jogando em muito alto nível no futebol europeu. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Também não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.